Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023 Série A, 30ª rodada, e o couro tá comendo em cima para Libertadores e embaixo contra a Degola. E contra a Degola se enfrentaram em Goiás, Goiás e Vasco da Gama. Goiás e Vasco da Gama. O bicho papão da Série B tá querendo puxar um dos dois ou os dois. Se enfrentaram e empataram. Empate bom para quem? Para ninguém. O resultado foi ruim pros dois. Mas o futebol jogado, sinceramente, não dá para se esperar muita coisa. Mas aí me vem aquela pergunta. Sabe qual é a pergunta? Já eu faço. Então, se enfrentaram Goiás e Vasco 1-1. Resultado ruim para os dois. Vamos falar aqui sobre a classificação, sobre o jogo e essa pergunta que eu vou fazer à torcida do Vasco. Eu sei qual é a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Eu acho que o nego já até sabe qual é a pergunta. Mas... Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Goiás, meu amigo torcedor Cruz Maltino, aqui do Vasco da Gama, ali, estádio do Vasco, ali perto do Cadeg. Conheço bem o Cadeg. Vira e mexe, eu ia lá comer aquele sanduíche de mortadela. Ai, criança arrumada, parceira, arrumada. Mais um pouquinho pro lado, Tuiuti, Mangueira. Parceiro. Sobre Goiás e Vasco a gente vai falar, então eu peço a você, meu amigo torcedor do Goiás, do Vasco, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Exemplo com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E aqui mais uma coisa, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, vamos de cara aqui para classificação. Cara, a rodada acaba neste domingo, né? Eu tô gravando aqui, ainda tá tendo jogo, né? Teremos jogo, o último jogo é o jogo do Botafogo contra o Goiás, em caso líder contra Goiás, não, contra o Cuiabá. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai falando aqui de Goiás e Vasco. E a classificação neste momento de Goiás e Vasco com esse empate 1-1. Já disse aqui o resultado ruim para os dois. O menos ruim para Goiás e Vasco é que o Bahia perdeu. Santos e Corinthians empataram. Então o que acontece? O que estava na rodada anterior continua. O Vasco na 18ª, o Goiás na 17ª, o Santos na 16ª, ou seja, a diferença que o Vasco tinha para o Goiás de 3 pontos, continua de 3 pontos, do Goiás para o Santos, que era de 2 pontos, continua de 2 pontos. O que muda um pouquinho é que o Vasco faz 1 ponto, se aproxima também ali do Bahia, fica a 3 pontos do Bahia, o Goiás fica a 2 do Bahia, o Santos ficou com o mesmo número de pontos do Bahia, a diferença no saldo de gols, e o Corinthians ali dá 5 pontos do Goiás, o Cruzeiro também a 5 pontos do Goiás, o Internacional perdeu 6 pontos, ou seja, a rodada para a galera de baixo foi ruim. Porque vamos lá, do 11º, vamos pegar aqui, do 11º para baixo,
São Paulo empatou, Internacional perdeu, Corinthians empatou, Bahia perdeu, Santos empatou, Goiás empatou, Vasco empatou, Coritiba ganhou e América Mineiro perdeu. Ou seja, do São Paulo para baixo, só 2 times ganharam. Cruzeiro e Coritiba. Do São Paulo para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 times, só 2 ganharam. Tá vendo a diferença dos 10 primeiros para a galera de baixo. Complicado. Então, o resultado foi horroroso para Goiás e Vasco. Mas poderia ter sido pior se alguém tivesse aberto, o Bahia tivesse ganho, o Santos tivesse ganho. Poderia abrir, mas ainda aí ia ficar uma diferença pior. Então, de todos os males, o resultado foi ruim, mas pelo menos a galera que está em cima, Corinthians empatou, o Bahia perdeu e Santos também empatou. O jogo, cara, é tecnicamente fraco. Na minha opinião, o Vasco, o seu treinador, armou o time de maneira errada. O Vasco foi pro primeiro tempo mal escalado. O jogo fraco no primeiro tempo, com uma ou outra chance, uma chance ali do Goiás, que o Goiás perdeu, que poderia ter aberto, o cara dominou a bola sozinho, não tinha ninguém marcando, ele poderia fazer o que ele quisesse, chutou fraco, o goleiro do Vasco pegou. O Vasco teve uma chancezinha ali também, mas no primeiro tempo enjoado, primeiro tempo chato, fraco tecnicamente, com uma chance ali pro Goiás, uma chance pro Vasco, não foi um bom jogo. E o Vasco, na minha opinião, não fez um bom jogo também. Como eu disse, a escalação do Vasco inicial, eu não gostei. Foi uma escalação que, na minha opinião, amarrou muito o Vasco. Vai para o segundo tempo. O treinador do Vasco parece que cai na real, faz algumas mudanças, o Vasco melhora. E fica melhor do que o Goiás, pressiona o Goiás, começa a agredir o Goiás e faz o gol. Lá com o Ferretti, com o centroavante, que no momento acharam que estava impedido, mas depois fizeram a marcação, não estava impedido. 1-0 o Vasco. Primeiro tempo muito parelho, jogo ruim. Segundo tempo o Vasco melhorou e faz o gol. Até aí justo. A partir daí o Goiás vai para dentro, faz substituições, coloca o time para cima, abre mais o jogo, e o Vasco começa a mudar também, muda algumas peças, e o Vasco, que começou bem atacando, dá uma recuada e vai aproveitar os contra-ataques. Funciona a tática do treinador do Vasco. O Vasco recua um pouco, mas ganha espaço para contra-atacar. E o Goiás vai para dentro, não tem jeito. O Vasco tem 2 grandes oportunidades de matar o jogo. O Vasco tem 2 contra-ataques para matar o jogo. Os 2, eles deram os passes errados. Um era para dar para o lado esquerdo, ele deu para o lado direito. O outro foi o Ferretti, se não estiver enganado. Tinha 2 caras do lado esquerdo, ele deu para o lado direito errado de novo. Ou seja, 2 decisões erradas. Aí, aquele velho deitado, quem não faz, leva. Centroavante do Vasco que é expulso, ainda arruma um tumulto lá fora, sai bicando placa, pá, coisa e tal, putinho. Na sequência da expulsão do jogador do Vasco, o Babi empata em 1-1. Justo, justo. Porque o Vasco ficou no contra-ataque e teve chance de matar o jogo e não matou. E o Goiás foi lá e conseguiu empatar. Agora vamos lá. Segundo tempo foi melhor quem? Segundo tempo foi melhor o Goiás. Por que o Goiás não ganhou o jogo? O Goiás não ganhou o jogo porque o goleiro do Vasco salvou o Vasco. Por que o Vasco não ganhou o jogo? Porque os seus atacantes foram incompetentes. Por que o Vasco não perdeu o jogo? Porque o seu goleiro foi competente. Ou seja, pela incompetência do ataque do Vasco, o Vasco não ganhou o jogo. Mas pela competência do seu goleiro,
O Goiás não ganhou o jogo. Então, o jogo ficou 1-1 em relação ao Goiás, porque o Vasco teve chance de matar o jogo e não matou, porque o ataque do Vasco foi incompetente. Mas o Goiás merecia empatar, porque foi para dentro, arriscou, merecido empate. E o Goiás não ganhou por causa do goleiro do Vasco. E o Vasco não perdeu por causa do seu goleiro e não ganhou por causa da incompetência do seu ataque. Então, cara, 1-1. Cara, faz parte do jogo. Ruim para os dois, mas eu gostei mais do Goiás no segundo tempo. Vasco se organizou, poderia ganhar. Não ganhou. Então, cara, 1-1, na minha opinião, ficou dentro, mais ou menos, do que foi o jogo, mas com a ressalva. O Goiás, no segundo tempo, foi melhor do que o Vasco. Apesar do Vasco ter tido chances e não concluiu corretamente, o Goiás deu mais pressão, criou mais. O Babi teve 2 ou 3 chances, acabou fazendo um gol. O Vasco quase que faz um gol contra. O goleiro do Vasco fez um defesaço que ainda bateu na trave, ou seja, o Goiás foi melhor. Agora eu vou fazer uma pergunta para a torcida do Vasco. Vou fazer uma pergunta. Todo mundo saiu com a impressão, todo mundo saiu, que se o Vasco jogasse o restante do campeonato igual jogou contra o Flamengo, perdeu pro Flamengo de 1-0, sim. Mas se jogasse do jeito que jogou contra o Flamengo, ganharia do Goiás. Mas o Vasco só não pode perder pro Flamengo. Mas, então se dedica, dá vida, à luta, é um campeonato à parte contra o Flamengo. E os outros jogos? Olha aí. Eu sei que tem a rivalidade, eu sei. Mas neste momento, é 3 pontos iguais ao do Goiás, do Bragantino, do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, do Palmeiras. São 3 pontos, porra. Por que contra o Flamengo dá vida, faz um partidaço, enquanto os outros times não? Que é falta de vontade? Explica aí, é falta de vontade? Complicado, né, irmão? Bem complicado. Esse papinho que o Eurico Miranda falava, porra, era outra época, parceiro. Era outra época. Porra. Então, meus amigos, Goiás e Vasco 1-1. Jogo primeiro tempo fraco tecnicamente, uma outra chance. Segundo tempo o jogo foi muito melhor. Vasco jogou melhor, Goiás jogou melhor, mas o Goiás foi melhor boa parte do tempo, principalmente depois que tomou o gol. Criou boas chances. O Goiás só não virou o jogo por causa do goleiro do Vasco. E o Vasco, quando estava 1-0, só não matou o jogo porque o seu ataque foi incompetente. Então tá aí a minha análise com resultado ruim para os dois. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!